Estamos chegando. Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais um bate-papo do canal Isti é Nós. Hoje nós temos aí duas pessoas, né, duas convidadas. Estão ansiosas? Não estão ansiosas, vocês estão aí meio travadas aí. Não, a Vamos, gente tá antes de, antes de tranquilo. apresentar as nossas convidadas, vamos dar boa noite. Boa noite, Daniele Miranda. Boa noite, Jorge. Boa noite para quem está assistindo. Muito, Hi, minha amiga. muito difícil falar Daniele, eu vou falar Dani, tá? Bom, Perfeito. boa noite, Raiane Freitas. Boa noite, Jorge, Dani, todo mundo. Bom, como tá todo mundo meio travado ainda, tá todo mundo fechadinho, né? Não, pode soltar o sorrisão aí, mostra o sorrisão. Aê, vamos apresentar nossas convidadas aí. A Daniele Miranda, vulgo Dani, é doutoranda em nutrição pela Unifesp, mestre em ciências pelo programa de nutrição da Universidade Federal de São Paulo, pós-graduanda em nutrição clínica e terapia nutricional, GANEP, pelo GANEP, é isso? Certinho? Isso mesmo, isso. Nutrição clínica funcional da Unixul, VP Consultoria e fitoterapia IPGS. Isso. Estou quase fazendo uma fono aqui já. Ela é graduada em nutrição no Centro Universitário São Camilo. Bem-vinda e obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você por me convidar. A nossa outra convidada é a Raiane Freitas, doutoranda em nutrição pela Unifesp, mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em alimentos, nutrição e saúde pela Unifesp Baixada Santista, técnica em nutrição pela ETEC Escolástica Rosa Santos. É isso mesmo? É isso. Então, bem-vinda e também muito obrigado pelo convite. Pelo aceite, né, Raiane? Obrigada, Então, Jorge, pelo espaço. Ah, que isso. Então, acabando essa parte, né, acadêmica, né, que é a parte importante, mas não tão importante para a gente quer mais fazer um bate-papo agora. Para a gente começar, o que vocês acham? É bom seguir a ordem alfabética ou não? Sim. Sim. Então, a gente gosta disso. Então, tudo bem. Já que a gente vai seguir a ordem alfabética, quem é a Daniele Miranda? Fora a Daniele acadêmica, doutoranda, mestre, pós-graduanda. Quem é você? Conta pra gente aí. Antes de eu começar, né, eu quero agradecer ao Jorge aí pelo convite. A gente já participou de outros projetos juntos e é sempre um prazer estar com você nessa empreitada. E é muito bom compartilhar essa jornada junto com você. Obrigada, viu, Jorge? Eu que agradeço. Bom, eu sou filha mais velha, sou filha de uma empregada doméstica e um metalúrgico, sou batuqueira, então eu toco no bloco Loba de Mim, toco alfaia. Além disso, né, sou uma mulher preta, que eu acho que é muito importante a gente apesar de visualmente, né, eu ser uma mulher preta, mas eu acho que quando a gente se empodera disso, eu não gosto da palavra empoderar, mas vou usar ela aqui agora, quando a gente se empodera disso, eu acho que a gente já consegue, de alguma forma, né, trilhar e dialogar de uma forma diferente. Então, eu quero deixar registrado isso aqui. E, além disso, eu sou nutricionista, né? Eu sou nutricionista clínica, sou professora de pós-graduação, e é isso aí. Bom, nutricionista clínica, pontuou. Sou nutricionista clínica. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que é nutricionista clínica, que eu também não sei o que é. Mas vamos lá. Raiane, quem é você? Conta pra gente aí, conhecer um pouquinho. Antes de falar de mim, eu queria falar que eu admiro muito a Dani. Eu acho que a gente se conheceu no passado e desde o momento que a gente se conheceu, teve uma identificação muito grande assim, entre a gente. Bom, eu nasci em Santos, eu morei os 24 primeiros anos da minha vida em São Vicente, que é uma cidade do lado de Santos, é a primeira cidade do Brasil. E apesar de ser a primeira cidade do Brasil, é uma cidade com muitos problemas organizacionais, administrativos,
e tantos outros que a gente pode imaginar, né? E isso faz com que grande parte da população se encontre numa situação bem difícil, né? Mas isso também molda o nosso modo de ver a vida, as nossas percepções, e não foi diferente comigo, né? Ao longo da minha trajetória, eu sempre trago essas pessoas em mente, assim, pensando, tá, mas isso que eu estou aprendendo, essas pessoas que nasceram onde eu morei, elas vão conseguir ter acesso a isso? Elas vão ser parte disso? Né? Então, eu acho que esse primeiro momento foi muito importante para o restante da minha trajetória. E também, assim, sou uma pessoa muito crítica e reflexiva, a Dani sabe disso, pela convivência comigo. E uma coisa que também você perguntou, quem é você? Mas tem uma outra pergunta que pauta muito a minha vida, que é para onde que eu estou indo? Né? Acho importante a gente pensar, porque por estar na academia, né, a gente teve essa oportunidade de chegar num grau de escolarização muito alto, né? Quem chega no doutorado no Brasil é uma porcentagem mínima, é muito pequena. E a gente não dá para a gente ficar encastelado nesse conhecimento, né? Então eu quero ir para um lugar onde eu consiga colocar tudo isso para fora, passar esse conhecimento para as pessoas, que seja alunos ou meus amigos ou quem precisar. Então isso é uma coisa que pauta bastante a minha vida. Entendi. Duas apresentações. Eu vou mudar o script agora para a fala de vocês. Porque. Antes eu quero falar uma coisa. Fale. Quando a Rai traz, né, que tem uma admiração muito grande por mim, eu acho que é importante eu dizer que é recíproco e que eu acho que essa reciprocidade aconteceu de uma maneira muito natural e muito porque a Rai acho que é uma das poucas pessoas pretas que eu conheci na pós-graduação, né? Eu estou na Unifesp desde 2014, então a Rai acho que sempre que eu entrei em aula, em sala, durante disciplinas, eu sempre, né, eu sempre sentei na frente, mas a gente sempre faz aquele movimento, olha para trás, né, e conta quantas pessoas pretas tem na sala. E foram poucas as vezes que eu consegui contar eu e mais três, assim, no geral sou eu mais uma, ou só eu sozinha, e acho que por isso que a gente tem essa identificação tão forte, assim, porque naquela turma só tinha eu e você, né? Sim. E aí acho que isso nos aproximou muito. Beleza. Vamos. Já que aproximou vocês, né? E pegando a fala de vocês, que é para onde vocês vão, né? Vou inverter um pouquinho. Eu quero saber para onde vocês vão. Quais são os sonhos de vocês? Para onde vocês querem ir? Então agora eu começo com a Rai, né? Depois a gente inverte de novo. Ah, Rai, onde você Então, vai? sim, para onde eu quero ir. É justamente esse lugar onde eu consiga passar tudo aquilo que eu aprendi, né? E também consiga me modificar. Eu acho que a palavra ressignificar, ela é muito importante, né, nesse contexto, porque a gente acha que sabe muita coisa, né? A gente chega no mestrado, chega no doutorado, a gente lê um monte de livro, um monte de artigo, a gente tem contato com muito conteúdo, e aí a gente fica com a cabeça inchada, né? De tanta coisa que a gente tem acesso. Mas o que a gente está fazendo com isso e de que forma que isso está modificando o nosso pensar para poder agir? Então, eu quero e espero que conseguir passar esses conteúdos e modificar tudo ao meu redor, tudo que eu conseguir. E você já sabe se você quer estar na academia, para onde você quer ir, mais ou menos? Ou quais são os diferentes caminhos? Eu dou aula, eu gosto de dar aula, eu gosto desse meio acadêmico, apesar de ser um meio que a gente precisa repensar muita coisa, né? E assim, um meio onde a gente precisa levantar questões sociais também, porque elas não são discutidas, e todas as questões sociais implicam dentro
do nosso pensar ciência, né, e fazer ciência. Então, acho que a gente está muito, principalmente na nutrição, de uma forma assim, a gente está muito preso naquele tecnicismo, né, das coisas. A gente ainda está preso no modelo biomédico, né, Sim, ainda ali no total. Sim. engessado. E ao meu ver, a interdisciplinaridade, assim, ela é importante. Ela vem para poder dar o suporte para o nutricionista para ele pensar a nutrição dentro de outras áreas. Então, por exemplo, eu estudo questões de sociologia e estudo questões de psicologia dentro da nutrição. E aí vem as questões sociais para essa área, né? A minha área que é a segurança dos alimentos. Então, como é importante a gente sair da nossa zona de conforto, né? E buscar outras formas, outros olhares, outras perspectivas para poder fazer com que a nutrição seja real, dentro de um contexto real, que ela não fique naquele espaço classista que muitas vezes ela se encontra. Entendeu? E você, Dani? Aproveitar a pergunta que eu fiz para a Rai, para onde você vai, para onde que você quer ir? Olha, Pergunta filosófica? olha, e aí, gente, eu só quero deixar aqui claro, tá? Eu e a Rai, nós somos nutricionistas e apesar de sermos nutricionistas, estamos em duas áreas muito distintas. E Rai estuda, ela tem um perfil muito, ela tá, né, numa pesquisa onde ela envolve o social e a minha é uma pesquisa muito mais pragmática, aquela coisa objetiva, né? Então, no geral, as minhas respostas também serão objetivas. Não tem problema, a gente faz mais perguntas para você. Mas eu tô, né, na nutrição, me formei há 10 anos. Antes da faculdade, eu fiz também o técnico em nutrição. E eu lembro que eu fiz o técnico em nutrição porque eu pensava que os meus pais não teriam condições de pagar a faculdade para mim. Então, o que eu pensei? Eu vou fazer um curso profissionalizante, né, para começar a trabalhar e tentar pagar uma faculdade para mim, porque na minha cabeça, a universidade pública nunca foi possível, né? Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir. E aí falei, vou fazer um curso técnico. E aí eu pensei, tá, né? Eu olhei as escolas técnicas, eu fiz no ETEC também, né? ETEC Getúlio Vargas. E eu lembro que eu olhei as opções de curso e eu pensei, mas eu não quero fazer mecânica, não quero mecatrônica, né? O que talvez Poxa. não quero fazer eletrônica, não quero fazer nada disso, né? E aí eu pensei, o que será que eu posso fazer? O que talvez se aproxime aí de mim? E aí eu coloquei assim, um do lado do outro. Tinha design de interiores e do outro lado, nutrição. Eu falei, cara, eu não sei mexer com régua. A minha reta é torta. Eu falei, então vamos para nutrição, né? E eu fui também acreditando que não teria cálculo. Acho que esse ponto é importante. Fui achando que não teria cálculo nenhum na nutrição. Mas tem. E isso, de alguma forma, escolher a nutrição nesse momento acabou, né, me direcionando para a nutrição na graduação. Eu fui bolsista pelo ProUni. Antes de eu escolher a nutrição, eu escolhi uma outra coisa que não tem nada a ver, que é jornalismo. Mas eu acho que tem a ver. Tem, hoje eu consigo enxergar, né, que existem conexões. Mas naquela época eu falava, gente, como assim, né? Fiz técnico em nutrição, vou fazer jornalismo. Eu lembro que eu fui para a primeira aula e eu saí de lá odiando. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí eu falei, não, eu vou voltar para nutrição. Aí eu esperei fechar o semestre, né? Tentei o ProUni e consegui 100% de bolsa. Eu sempre fiz estágios e sempre fui levada aí para a área clínica de uma forma que a vida foi me levando, né? Não necessariamente foi uma escolha, a vida foi me levando. E aí, assim, nesse período, eu acho que depois de muito tempo eu consegui fazer algumas reflexões, né? Eu sempre,
depois da graduação, a minha segunda pós-graduação, eu tive professores que, sei lá, eu lembro que eu tinha frio na barriga enquanto assistia a aula deles, sabe? Quando eu ficava pensando, puta merda, olha que coisa legal, desculpa o palavrão, olha que coisa legal, olha que coisa incrível, olha, isso é novo, né? Eu nunca tinha visto. Então, olhar para eles, né, e fazer com que. Eu lembro que eu tinha brilho nos olhos, assim. E aí eu acho que essa é uma das ideias do que me motivou a ir para a área acadêmica, né? Proporcionar essa sensação que eu senti. Gente, eu sou muito apaixonada, tá? Pela vida, sou por tudo. Então, isso acaba movendo também minhas escolhas profissionais. Porém, de uns tempos para cá, né? Eu acho que é importante frisar que o desmonte da educação, né? Então, redução de verba para as universidades públicas, bem como também aí todo esse rearranjo das universidades particulares tem me feito pensar muito onde é que eu quero, para que lado que eu quero ir, né? Então, eu vou dizer que eu não sei. Hoje, Daniele, eu ainda não consegui decidir. Daniele de 10 anos atrás sabia para onde ela ia. Daniele de hoje já não tem certeza, né? Então, acho que eu estou em busca. As experiências dentro da academia, mas também fora dela, e até o convívio com outros colegas de outras nutricionistas, mas de outras áreas, né? Acho que me traz não sei se ideia, mas me deixa mais confusa ainda, porque aí eu quero fazer tudo. Então, na verdade, é que você não sabe. Na verdade, você tem várias oportunidades. Na verdade, Isso! você precisa decidir o que você quer. Para onde eu quero ir. Exato, exato. A docência é algo que eu não quero abandonar, mas eu não gostaria de estar só na docência, né? Eu gostaria de fazer outras coisas, até porque, não sei se você vai fazer essa pergunta, vai falar, mas a área da nutrição é uma área muito grande, assim, dá para trabalhar e fazer muitas coisas, né? Eu e a Rai somos duas áreas diferentes da nutrição, mas além dessas duas existem outras inúmeras possibilidades, né? Então, é isso aí. Então, aproveitando que a gente já foi na frente e voltou várias vezes, e vocês falaram nutrição, 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 explica pra gente, começando com você agora, Dani, o que é nutrição? Né? Porque a gente tem bastante pessoas aí, né, que vão Ah, assistir, né, esse bate-papo. Algumas pessoas também, muitas pessoas dessa, em cursinhos, né? sim. Explica pra gente o que a nutrição faz, como é que é o curso. Então você pode falar um pouquinho pra gente, compartilha um pouquinho pra gente o seu amor da nutrição, o que é a nutrição. Tá. A nutrição é uma ciência que, de modo geral, bem geral, tá? Estuda processos biológicos relacionados, né, à alimentação. Mas, gente, estou sendo bem reducionista, tá? É uma ciência que vai englobar tanto ciências biológicas, ciências da saúde, ciências sociais e humanas, ciência dos alimentos. Então, é uma área, se a Rai quiser complementar, eu acho que seria bom, mas Eu tenho, na verdade, é uma área muito abrangente, né? Pode falar, Rai. não, na verdade, assim, a gente tem diversas definições para nutrição, assim, mas de modo bem O que mais bate no pessoal, coraçãozinho de vocês? Eu quero de, saber o assim, que. de forma bem pessoal, como que eu penso a nutrição? Eu penso a nutrição sobre 3 esferas. A gente tem a primeira esfera, que ela é científica e normativa, que é aquilo que é produzido pela academia, as diretrizes, as legislações sanitárias. A gente tem toda essa parte bem, assim, regras, né? A gente tem quantidade de macronutrientes, micronutrientes, a gente tem todos esses padrões. Aí a gente tem uma segunda esfera que é das representações sociais. Então, é o que as pessoas acham que é a nutrição. Que todo mundo acha que é a nutrição. Que aí vai muito para aquele mundo de cápsulas, chás, ou daquela coisa bem restritiva, sabe? Não pode comer carboidrato, não pode comer doce,
não pode jantar à noite. A gente tem todo esse mundo do que as pessoas acham que... Como assim não pode jantar à noite? Como assim não pode jantar à noite? Pode, deve, aliás, deve jantar à noite. E aí a gente tem uma terceira esfera, que é a dos gostos pessoais, das crenças, dos saberes tradicionais, das culturas, diversas culturas. Então a gente tem essas três, e aí os nutricionistas, nas suas diversas atuações, nas diversas áreas, eles precisam lidar com a intersecção dessas três esferas o tempo todo. Né? Porque a gente vai ter a norma, vai ter o que as pessoas acham e vai ter o que as pessoas trazem, né, da sua herança cultural. Aí a gente vai ter, né, tudo isso. E aí o nutricionista ele precisa ter muita sensibilidade também para poder manejar essas três esferas, sabe? Porque senão acaba ficando tudo muito restritivo, tudo muito fechado, assim, sem espaço para que as pessoas com as quais a gente está lidando tenham voz, entendeu? Para dizer sobre o que elas gostam, sobre o que elas trazem. Então eu vejo a nutrição mais por esse, assim, com essa leitura, sabe? Entendi. Então a gente tem aqui uma leitura mais sociológica e uma leitura mais biológica. Boa, gostei. Gostei dessa definição, se vocês deixarem usar isso hoje. Só hoje. Só hoje. Eu falei, não falei? Eu falei. Falou. Então, falando muito mais da nutrição sociológica, explica pra gente um pouquinho, Rai, o que você trabalha, como que você trabalha. Então, eu sou doutoranda na Unifesp, e aí eu estudo segurança dos alimentos, né? A minha linha de pesquisa é risco e percepção de risco de doenças transmitidas por alimentos. E aí eu estudo, falando antes, assim, o que é a segurança dos alimentos, né? Essa grande área de segurança dos alimentos. É uma área na qual os nutricionistas eles vão atuar dentro de estabelecimentos que produzem refeições. Então, pode ser uma indústria, pode ser um restaurante comercial, uma padaria, pode ser um hospital, uma creche, enfim, todos os locais que produzem refeições. E aí ele vai lançar mão de estratégias ali para controlar o risco das doenças transmitidas por alimentos. E aí, geralmente, esse risco está relacionado a controles de tempo, temperatura, ele está relacionado à contaminação cruzada, então, a forma como o alimento é preparado, quais utensílios a gente usa, e também está relacionado à procedência dos alimentos, da água, assim, falando de uma forma bem resumida, porque é muito amplo. Né? A segurança dos alimentos, ela se dedica a fazer esse controle. E aí, a pergunta do meu doutorado é por que os trabalhadores de cozinha não colocam em prática aquilo que eles aprendem em segurança dos alimentos? Que a gente tem um problema, assim, que é a gente quer que essas doenças sejam prevenidas, porque elas ocasionam 420 mil mortes no mundo todos os anos. Então, a gente precisa que esse controle seja feito. Só que a gente tem a situação dos trabalhadores, e não só os trabalhadores, mas as lideranças, todas as pessoas que estão envolvidas ali nos estabelecimentos comerciais, e não comerciais também, mas que produzem refeição, de ter dificuldade de colocar aquilo que está na legislação sanitária na prática. A gente tem essa dificuldade de colocar. E aí, a segurança dos alimentos, ela vem para isso, né? E aí eu faço esse estudo, né? Estou fazendo essa investigação, aí eu utilizo conceitos da sociologia, conceitos da psicologia, nesse meio, para tentar mostrar que existem elementos, que existem fatores simbólicos e sociais que não são vistos assim de cara dentro dos restaurantes, né? A gente precisa parar para observar, mas existem diversas relações, relações de classe, relações de gênero, relações de raça. A gente tem diversos tipos de relações que interferem nesse cumprimento das legislações. E aí é isso que eu faço, é isso que eu
estou investigando agora. Entendi. Consegui me entender um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com você de novo. Tá. Dani, mais biológica. Explica pra gente o seu trabalho, com que você trabalha, com quais áreas você trabalha, né? Desde o mestrado eu trabalho com a pesquisa básica, e aí o que é pesquisa básica, né? Acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso. A pesquisa básica é uma pesquisa que, a partir do seu resultado, não necessariamente ela vai ser prontamente aplicada, né? Ela é uma pesquisa que vai basear outras pesquisas. É uma pesquisa que muitas vezes vem para entender alguns processos, né? Processos, e aí no meu caso, processos biológicos, fisiológicos, né? E mais especificamente eu estudo tecido adiposo, estudo obesidade e a intersecção disso tudo são as mitocôndrias, né? Então, qual é o papel das mitocôndrias aí na obesidade, no tecido adiposo branco? O que é tecido adiposo branco? É o tecido adiposo que pode ser tanto subcutâneo, né, que fica aqui debaixo da nossa pele, quanto visceral, que é aquele tecido que, de alguma forma, está ali permeando as vísceras. Então, eu quero tentar entender se a suplementação que eu utilizo modifica em alguma coisa, né, essa mitocôndria, seja a sua atividade ou a formação de novas mitocôndrias. E o que essas mitocôndrias fazem, né? Eu tô aqui falando de mitocôndria, mas o que elas fazem? Elas, basicamente, são produtoras de energia. Né, elas produzem o que a gente chama na ciência de ATP, adenosina trifosfato. Não vou ficar falando o nome difícil aqui para vocês, mas só para vocês saberem o que é essa sigla. E, de alguma forma, o que a gente já sabe é que uma alimentação aí rica em gordura, rica em açúcar, pode prejudicar o funcionamento dessa mitocôndria e prejudicar a produção de energia. E aí é mais ou menos isso, assim. Tem outros processos no meio, né? É uma pesquisa, é extenso o trabalho, mas é basicamente isso, para a gente entender se é possível a gente pensar nela como um alvo para o tratamento não só da obesidade, porque, na verdade, a obesidade é um fator de risco, né? Pensando mesmo em doenças metabólicas, então doenças cardiovasculares, diabetes, então a gente entender se a gente consegue atuar nessa mitocôndria como alvo na resolução desses problemas. Entendi. Então, acho que a gente já teve uma ideia aí que nutrição é um universo. Jorge, Né? Oi. Jorge, eu esqueci de falar uma coisa. Pode falar. Inclusive, Deve? eu acho que talvez seja a coisa mais importante que eu vá falar aqui hoje. Eu falei que eu faço essa investigação dos fatores sociais, simbólicos da vida dos trabalhadores. Mas como que eu faço isso? No mestrado, eu fiz entrevistas de trajetória de vida com os trabalhadores. Então, eu questionava junto a eles sobre a história dos avós deles, dos pais deles, do meio onde eles viveram, dos filhos, o que eles gostam. Eu perguntava o gosto deles por música, por comida, enfim. Fazia um estudo da vida daquele trabalhador de cozinha. E aí, isso para quê? Para valorizar esse trabalhador. Né? O trabalhador de cozinha, ele é invisibilizado pela sociedade, ele é dentro da cozinha e pela sociedade. Então, essa foi uma forma que a gente encontrou de estudar tanto como a percepção de risco é formada nesse trabalhador de cozinha, como valorizar e atuar sobre uma humanização dentro das cozinhas, dentro do trabalho em produção de refeições. Então, só queria falar isso. Isso tudo, né? Super importante mesmo. Mas a gente conseguiu já um pouco entender que a nutrição é um campo imenso, né? De várias vertentes, que aí as pessoas podem escolher aí dentro
do que mais gostam. Se é mais parte biológica, se é mais parte social, né? Essa Mas discussão. antes de você continuar, não sei se você vai mudar de assunto, já Fala aí, chato fala que aí. interrompe, mas eu acho que a gente só precisa pontuar, claro que não é a nossa área, mas o nutricionista pode trabalhar na área do marketing, na área do esporte, na saúde pública, enfim, há inúmeras possibilidades, né? Inúmeras portas que o profissional pode alcançar. Por isso que você tá com dúvida ainda para onde você vai, né? Porque você tem vários caminhos. Né? Então, mas é isso. Né? E aí, tanto na fala da Rayane e na fala da Dani, percebi muito a questão que a gente vai envolver sempre a questão política, né? Tanto a questão social quanto a questão biológica. E sempre que a gente vai fazer estudo, né, a questão política está envolvida porque a gente tem que determinar um grupo de estudo, né? Então, seja lá a parte biológica, se a gente vai fazer pesquisas sobre possíveis doenças, qual que é o grupo que a gente vai estudar as doenças, né? Ou na parte sociológica também, né? E aí eu queria uma pergunta, questionamento de vocês, a cara da Dani já, tipo, vai perguntar já, ó, já vai perguntar pra gente. Como que vocês enxergam? E aí sempre a opinião de vocês, tá? Nem para colocar no fogo mesmo, né? Não é, fulano citou, mas é mais a opinião de vocês. Como que vocês enxergam dentro do curso de vocês essa relação? Porque nutrição é política. Como que vocês enxergam se isso as outras pessoas também conseguem enxergar? Só vocês enxergam? Como que dá essa relação entre nutrição, política, se existe ou não existe? Né? Então, eu vou deixar vocês, para ninguém ficar brava comigo, vou deixar vocês escolherem quem começa. Existe. Existe, né? Eu acho que talvez não fique muito claro, apesar da nutrição ser uma profissão, né? Uma área das ciências biológicas, das ciências da saúde, existe uma relação muito forte com as ciências sociais, né? Dentro da grade da nutrição tem disciplina de economia, por exemplo. Né? Pode ser até inusitado. A gente tem economia. Sim. Então, até para entender um pouco de como funciona, né, toda a dinâmica econômica de um país, aí claro que a gente estuda um pouco ali sobre a dinâmica aqui no Brasil. Porque, de alguma forma, isso vai influenciar nas escolhas, né, alimentares das pessoas. Então, existe uma intersecção muito forte aí com as ciências sociais, ciências humanas. E aí eu acho que é importante a gente pensar, ainda mais que a gente tem vivido, né, um momento que dialoga muito com a nutrição. Então, o aumento aí do preço dos alimentos, isso está completamente relacionado com a segurança alimentar, que é diferente de segurança dos alimentos, que foi o que a Rai falou, né? Então, segurança... Isso, segurança alimentar e nutricional aí é a garantia, né, do acesso ao alimento, tanto alimento em quantidade, como também em qualidade, de uma maneira permanente, né? Então, essa modificação de valores, né, de preço, isso vai influenciar no acesso a esses alimentos, que, consequentemente, vai influenciar na segurança alimentar de uma população. Né? Então, uma perda de soberania alimentar de um país. Então, tudo isso tem relação com o social. Né? Então, tem uma relação, e aí, assim, eu não sei se todos os nutricionistas têm esse discernimento, né? Eu acredito que a gente precisa ainda caminhar um pouquinho. Eu concordo com o que a Dani falou. Eu acho que
principalmente na ciência, eu acho que falta a gente dar profundidade nos debates. Assim, nos debates, na parte de discussão, sabe, dos nossos resultados, e pautar esses resultados que a gente tem encontrado com as questões sociais. Isso eu acho que falta bastante, né? Um estudo que foi feito há uns 4 ou 5 anos sobre as produções em nutrição na pós-graduação brasileira mostrou que só menos de 4% dos estudos eles têm base qualitativa. Então, menos de 4% desses estudos estão indo nas pessoas de fato ali escutar o que elas têm para dizer e fazer uma análise desse discurso, ou das práticas, ou do que as pessoas têm vivido, né? A nutrição, ela está se respaldando, ela tem se respaldado ao longo da história e vem se respaldando muito em números, da gente medir as coisas, né? Então, acho que está faltando essa profundidade no debate. E mais, pensando nessa questão política, que a gente começou a entrar aqui, eu acho que não dá para a gente não falar de sistemas alimentares, né? Quando a gente pensa em nutrição. A gente tem 3 coisas importantíssimas. Uma é o agronegócio, a outra é a grande indústria de alimentos e a outra é o capitalismo, que é a base desses 2 grandes sistemas, né? Então, a gente tem um desafio muito grande, né? Porque a gente se vê nesse cenário, assim, de sindemia, que é a epidemia de obesidade que a gente tem aproximadamente 4 milhões de mortes por ano por excesso de peso. A gente tem desnutrição ao mesmo tempo e a gente tem mudanças climáticas. Então, assim, a gente tem tudo, né? A bomba perfeita, esses 3 componentes. E isso tudo vem de base desse agronegócio e das grandes indústrias, né? As 10 grandes indústrias dominam todo o mercado de produtos mundiais, de alimentos, né? Isso é uma coisa que lesa a cultura da alimentação, lesa a soberania alimentar, de todas as formas possíveis, porque o agricultor está lá no campo sofrendo. Ele está, assim, sob condições de trabalho horríveis. Ele está morrendo intoxicado pela aplicação dos agrotóxicos, né? Eu estava assistindo um documentário da Oxfam falando que os produtores de fruta eles estão entre os 20% mais pobres da população brasileira, né? O salário deles só dá para 15 dias no mês. E fora que a colheita é só em alguns meses do ano, né? Então, assim, eles vivem em situação extremamente degradante. Então, para onde as pessoas, né, a parcela da população que pode escolher o que quer comer, que tem dinheiro para isso, que pode, né? O que a gente está escolhendo? A gente está fazendo do nosso comer um ato político, né? A gente está escolhendo dar o nosso dinheiro para quem? Né? Para a grande indústria ou para um sistema alternativo, né? Que seria um baseado na agroecologia. Então, eu acho que a gente precisa dar esse tipo de profundidade ao debate, porque está sendo lesado meio ambiente, meio social, meio cultural, toda a nossa cultura alimentar sendo degradada por ultraprocessados, sabe? Assim, falando bem pelos alimentos ultraprocessados, que são alimentos que, assim, você lê lá a lista de ingredientes e você não entende nada. Se você não tem uma formação naquilo, você não sabe o que é sorbato de potássio, dióxido de titânio. Você não encontra isso no mercado facilmente, sabe? Não são componentes que você tem fácil acesso. Então, e são alimentos construídos para gerar um vício alimentar, né? Então, isso para quê? Para lucro, para gerar lucro. Então, para onde que você vai direcionar o seu dinheiro na sua escolha? Eu acho, só quero pontuar que, só complementando a fala da Rai, que, né, além de tudo, são produtos que, de uma forma
bruta ali são mais baratos, né? Eles são mais baratos na prateleira do mercado. Porém, são produtos que não encontra, não se tem embutido, né, os custos sociais e de saúde relacionados a eles, né? Então, eles ocasionam prejuízos para a saúde e, em contrapartida, a gente não tem nada, né? Porque não tem sei lá, uma taxação, uma regulamentação sobre esses alimentos, né? Inclusive, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui, falar um pouco sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado em 2014 e que é um guia que aclamado mundialmente, né? Então, guias de outros países foram feitos baseados no nosso guia, porque é um guia que respeita, né, tradicionalidade, cultura, respeita os hábitos alimentares, que estimula as refeições em família, estimula a ida para a cozinha, né, para cozinhar, para preparar o seu próprio alimento, e que acredito que foi o primeiro guia que mostrou, né, que trouxe aí um apelo muito forte, mas com embasamento científico belíssimo, dizendo, né, mostrando os prejuízos desses alimentos, mesmo para a saúde. Então, eles indicam o lançamento dele adiado por conta de pressão da indústria de alimentos. Né? Só um parênteses aqui. Isso. E ele tem um apelo forte, né, da redução mesmo do consumo desses alimentos. Então, quanto menos alimentos ultraprocessados a gente incluir na nossa alimentação, melhor. E acho que só para talvez fechar a minha fala nesse ponto, hoje nós tivemos aí, houve o lançamento de uma nota técnica do Ministério da Agricultura dizendo que eles querem a revisão urgente desse guia, né? E é uma revisão realmente pautada, totalmente pautada talvez na não concordância, né, do consumo dos alimentos ultraprocessados. Então, não é responsabilidade, mas a justificativa dessa nota técnica, né, para essa revisão, é que os alimentos ultraprocessados não causam malefícios para a saúde da forma como está explicitado no guia, e o que não é uma verdade, né? A sociedade científica já demonstrou isso de diversas formas. No último mês saiu outro trabalho falando sobre isso, então a gente percebe que realmente tem um apelo da indústria e do agronegócio, até porque se a gente pensar, né, que o agro, plantação de soja e milho, tem uma relação direta com a produção desses alimentos, então a gente percebe que é muito possivelmente uma pressão mesmo desses setores. Aproveitando desse guia, eu acho que a maioria da população, né, não conhece esse guia alimentar, né? Gostaria se vocês pudessem falar um pouquinho desse guia, de onde que a gente encontra, enfim, dar mais informações. Esse guia ele foi lançado em 2014 e ele está disponível online, assim, é super fácil de encontrar. Se você colocar guia para alimentação da população brasileira, já vai aparecer. E aí a regra de ouro dele é você preferir os alimentos in natura, né, em detrimento dos alimentos ultraprocessados. Esse é o ponto. Né? E aí, o que são alimentos in natura? Eu acho que isso, o que são os alimentos in natura? Que são os alimentos que a gente encontra basicamente na feira. Você vai na feira, você encontra os alimentos in natura. Verduras, frutas, legumes, grãos, sementes, enfim, todos esses alimentos. E aí ele também fala para você que você também pode preferir os minimamente processados, né? Que são aqueles que têm um grau muito baixo de processamento. Tipo arroz. Então, o arroz ele tem um grau muito mínimo de processamento. Então, Café, então você prefere os in naturas e os minimamente processados ao invés dos ultraprocessados. Mas ele é bem de fácil acesso mesmo.
Vocês poderiam dar exemplo de algo super processado? A Sorvete, bolacha recheada, bolacha, salgadinhos. salgadinhos, aqueles produtos congelados, assim, que a gente coloca no micro-ondas e aquece, que são alimentos que a grande indústria de alimentos, ela coloca muito esforço e muito dinheiro na produção deles. Então, assim, eles têm milhares de degustadores, milhares de cientistas envolvidos na produção desses produtos para que seja atingida uma coisa que a gente chama de bliss point, que é um ponto, se a gente pensar num alimento doce, esse ponto, ele é o ponto exato, o ponto perfeito, ele não é nem pouco doce para você não comer de novo, não querer comer de novo, ele também não é muito doce para você ficar enjoado e também não querer comer de novo, ele é no ponto exato para criar um vício alimentar. Então, e aí eles são produtos, né, hiperpalatáveis, geralmente são produtos que você come sem atenção, né, come em frente da TV, ou enfim, você vai ter um consumo excessivo. E eles têm um marketing também extremamente abusivo em cima deles, né, sempre fazendo com que você prefira porções maiores, um copo maior ao invés do menor, e até promoções incentivando o consumo exagerado, né? Que aí você acaba consumindo uma quantidade de calorias extrema, assim, uma quantidade absurda de calorias numa refeição, né? E aí todos esses produtos, né, eles estão dentro desse pouco que a gente chama de ultraprocessados. Entendi. Mais novidades aí, mais aprendizados aí sobre processados e não processados e sobre o guia. Na opinião de vocês, ó, questão polêmica, hein? A cara da Dani. Uma pergunta que todo mundo faz, né? O que seria uma alimentação saudável? Pergunta filosófica. E aí, completando. O que seria uma alimentação saudável e como fazer alimentação saudável nesses momentos, principalmente que nós estamos hoje? Aumento de preço de tudo, a pandemia, pouco trabalho, população mais pobre com menos recurso, menos acesso. Então, como fazer? Olha a bomba aí. Uma bomba grande. Uma alimentação saudável é aquela que respeita a cultura, o acesso, o potencial socioeconômico, né, daquela população. Claro que a gente sempre tem aquela ideia de que um prato saudável é um prato, a gente pensar na alimentação do brasileiro, é um prato que tem arroz e feijão. Né? É um prato colorido? É um prato colorido. É um prato colorido. Quanto mais colorido, mais saudável? Isso é verdade esse bilhete? Olha, é que quanto mais colorido, maior a diversidade de nutrientes. Não necessariamente que é mais saudável. Posso ter um prato só com arroz, feijão e uma salada, que tudo bem. Né? A gente pensando no teor de proteína, por exemplo, desse prato, né? Por que a gente fala tanto que o arroz e o feijão é a dupla perfeita? Exatamente porque os dois completam, né? Os dois realmente foram feitos um para o outro, assim. Então, casamento perfeito. O casamento perfeito, né? O casal 20 da alimentação é arroz com feijão, sem sombra de dúvidas. Então, a gente fala, né? A nutrição falar sobre isso porque pensando no perfil de aminoácidos, né? Aminoácidos é a menor parte da proteína, tá? Então vamos supor que a proteína, vamos fazer desenho, vamos fazer analogias, mas vamos supor que isso aqui, 3 canetas juntas é uma proteína. Quando eu separo, então aqui eu tenho um aminoácido, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, eu tenho 3 aminoácidos diferentes nessa proteína. Tá? Então, quando a gente fala de proteína perfeita, de combinação perfeita de aminoácidos, é quando eu tenho uma quantidade, não, em qualidade, todos os aminoácidos que são essenciais,
né? Porque tem os aminoácidos que a gente precisa consumir todos os dias. Eu não vou entrar no mérito no nome deles, né? Mas a gente consegue isso como? Consumindo arroz com feijão. Consumindo arroz com feijão, a gente já consegue, já alcança, né, esse grau de perfeição, né, em proteína, em aminoácidos. Então, um prato de arroz com feijão é um prato saudável, né? E se a gente pensar no Brasil, que é um prato que atende culturalmente a nossa população, que até pouco tempo atrás, né, era acessível, né? Anos atrás a gente, porque de alguma forma, né, o Estado precisa regulamentar. Eu acredito nisso, né? Regulamenta aí a compra e venda de alimentos, isso, exportação e importação. Quando a gente trata um alimento como commodity, quando a gente trata a alimentação como um commodity, a gente tem o que tem acontecido agora, né? Quando a gente pensa num lucro também relacionado a esse direito, né? Porque a alimentação adequada, gente, é um direito que está na Declaração dos Direitos Humanos. E é dever do Estado promover a alimentação adequada para a população. Porém, quando a gente tem, né, uma dinâmica econômica que trata o alimento como mercadoria, a gente acaba, infelizmente, enfraquecendo aí a soberania do Estado e acaba enfraquecendo, enfim, o poder, também o poder de compra da população. Isso vai influenciar, consequentemente, na escolha, né, e na busca por alimentos que são bons, nutricionalmente falando, e que nos contempla de diversas formas, né? Rai, Eu, quer completar? para mim, uma alimentação saudável é aquela que respeita a cultura das pessoas, essencialmente, respeita os gostos pessoais e respeita também e principalmente a condição socioeconômica da pessoa, sabe? Às vezes na nutrição a gente vê muito que se fica numa região de mas tem que comer blueberry, tem que comer cranberry, chia, sabe? Assim, umas coisas que estão tão distantes da realidade das pessoas. Só para completar, Rai, que são alimentos que não são nacionais, né? Não são Exatamente. alimentos que naturalmente a gente encontra aqui. Sim. Então, assim, feira é a riqueza que a gente tem. Mas aí, né, para aprofundar ainda mais esse debate, a gente entra numa questão que é paradoxal da nutrição, porque o uso de agrotóxicos é gigante nesse país. Né? Ano passado, se a gente for analisar os dados de uma série histórica de 2005 a 2020, ano passado foi o ano de maior liberação de pesticidas. A gente teve 474 pesticidas liberados para o agronegócio produzir os nossos alimentos. Então, assim, é esse paradoxo. A gente precisa comer esses alimentos, só que esses alimentos estão envenenados. Só que ainda assim talvez seja um recurso melhor do que um alimento sintético que é produzido pela grande indústria de alimentos. Né? Mas isso entra o quê? O que é importante nesse sentido? A nossa capacidade de pedir e de ir em busca de melhores direitos. Né? A gente está num ano eleitoral, então, assim, o nosso voto decide o que a gente vai comer, decide se a gente vai estar comendo veneno ou não. Né? A gente tem uma carta publicada, aliás, a Aliança pela Alimentação Adequada tem uma carta disponível online na internet para todo mundo. É uma carta onde eles colocam diversas propostas de ajuste para a alimentação de um município. Né, o que seria o ideal. Então, essa carta ela existe lá. Então, se você conhece alguém que vai se candidatar, se você tem acesso a essa pessoa,
é interessante mostrar essa carta e pedir para essa pessoa incluir esses pontos no seu plano de governo e depois cobrar que sejam, de fato, colocados em prática. Então, a gente tem essa questão, a gente tem uma outra questão que é a participação social. Então, participação social, tanto em conselhos como coalizões. Então, a gente precisa entender o que está se passando no país e ir em busca de mudar isso, pedir. Né? A gente, como sociedade civil, acho que a gente não sabe, né, que é possível participar desses conselhos. Sim. Então, sempre tem alguma reunião, e agora, claro, a gente que tem acesso à internet, né, tem um pouco mais de facilidade, pode acessar essas reuniões virtualmente, não precisa nem ir no local. Então, claro, a gente entende, né, estamos passando por um momento, enfim, nunca antes imaginado. E aí, acho que só pegando um gancho, assim, que o Jorge falou um pouco sobre, né, estamos vendo numa pandemia e tudo mais, e acho que é importante a gente entender que, de alguma forma, uma pandemia tem completamente relação com mudanças climáticas, que a Rai comentou, né, com, de alguma forma, também o agronegócio, né? Porque o agronegócio estão queimadas, desmatamento, tudo isso gerando, né, alterações climáticas que está completamente relacionado com a produção de alimentos. Né? E eu nem estou falando produção de alimentos que chega na nossa mesa, porque soja efetivamente não chega na nossa mesa. Ela chega na nossa mesa de outra forma, né? E eu nem estou falando do óleo, eu estou falando do alimento ultraprocessado. Mas tudo isso vai influenciar e vai impactar, né, em futuras pandemias, que eu espero que não aconteça, mas isso também pode acontecer, né? Tem um livro recentemente lançado que fala exatamente sobre isso, que teremos, se a gente não se reorganizar como sociedade, no sentido, né, de melhorar a alimentação, diminuir essas alterações climáticas, muito possivelmente seremos. Isso, gente, é sobrevivência, né? Lênia Azevedo fala muito sobre isso, uma professora da Federal do Espírito Santo, é sobrevivência, né? Nós estamos falando realmente de um genocídio, né? Muito provocado por conta disso. Então, tanto economia, agronegócio, tá tudo relacionado. Meio ambiente. Só complementando de novo, só para Jorge, vocês que mandam. Outra pergunta. Mas a gente está falando dessas mudanças climáticas e do impacto ambiental que os sistemas alimentares têm sobre todos nós, né? Mas tem uma esfera que é de micropolítica, que é relacionado com o que eu disse sobre o comer como ato político. Então, as pessoas que têm possibilidade de comer, é necessário que seja feita uma reflexão do onde você está investindo o seu dinheiro, né? Se a gente fala em impacto ambiental, se a gente fala em proteção do meio ambiente, não dá para ficar só no campo da superficialidade ali, de não plantar mais árvores. Tá voltando. Fazer isso. Já caiu. Daqui a pouco ela volta. Caí? Voltei, eu acho. Voltou. Então Voltei. Tá aí. Pode continuar. A gente não tá vendo você, mas continua aí. Sua voz tá aqui. A minha voz tá. Não estava dizendo que não dá para a gente ficar só no campo de não usar canudo de plástico, sabe? A gente precisa escolher melhor, né? É incoerente você usar um canudo de inox e optar por comer hambúrguer de grandes indústrias de fast food, porque as duas coisas estão lesando o meio ambiente social e cultural dessa sociedade. Eu tenho um ponto agora, desculpa, Jorge, mas a gente entrou nessa pode assunto. falar. Eu acho que é muito importante eu pontuar, né? Quando a gente fala de consumir um hambúrguer de uma grande indústria, eu também lembrei, claro, que quando a gente fala de meio ambiente, né, e a gente pensa aí no consumo de carne, né, a gente pensa na pecuária
como, né, destruidora também do meio ambiente, tanto para a criação de pastos, quanto até mesmo produção de gás metano pelo gado, né? Mas, sabendo que o capitalismo funciona na crise, ele cria estratégias para toda e qualquer crise, né? Então, quando a gente pensa, quando vem acontecendo esse estímulo, redução do consumo de carne, vamos diminuir né, a ida ao açougue, segunda sem carne, que eu acho que é um movimento incrível, muito genuíno, mas a gente, ainda assim, por mais que a gente escolha, né, ter uma alimentação vegetariana, eu acho que também é importante a gente escolher de quem a gente compra, né? Hoje em dia, e aí já falando nas soluções que o capitalismo arruma para a crise que ele mesmo cria, né, esses inúmeros hambúrgueres aí de vegetais, né, e que são hambúrgueres vegetais que são produzidos por indústria da agropecuária. Então, não faz sentido a gente pensar num vegetarianismo, num veganismo, sem pensar na luta anticapitalista, por exemplo. Filosóficas questões, hein? Problematizadoras. Uhum. Aproveitando que a Rai voltou, né? Vamos começar com a Rai agora. Né? A gente começou com a Dani no começo. Rai, qual a pergunta que você acha que eu deveria ter feito para a Dani e não fiz? Deixa eu ver. A Dani, ela sempre que a gente conversa, ela fala eu queria tanto desenvolver essa parte social nos meus estudos, eu queria colocar sociologia, eu queria de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, eu queria perguntar para ela como que ela vai fazer isso na vida dela. Eu me sentindo na minha banca de doutorado, aquela última pergunta da defesa. O que você vai fazer depois? Desculpa, olha, até fiquei rouca. Deixa eu tomar. Foi até beber água aí, ó. Olha, eu acho que na minha pesquisa, efetivamente, assim, eu trabalho com um modelo experimental, né? Então, de alguma forma, eu não consigo implementar, talvez, numa discussão, né? Uma discussão, eu digo discussão do ponto de vista na tese, né? Não consigo colocar no meu tópico discussão a respeito sobre fazer uma intersecção. Mas um ponto que é muito importante, que é algo que eu sinto muita falta, né? E a gente falou dessa questão do modelo biomédico, da nutrição, e não só da nutrição, de todas as outras áreas da saúde. E quando a gente fala de modelo biomédico, aquele modelo engessado, né? Que só vê ali um exame bioquímico, que pensa realmente de uma forma muito direcionada à fisiologia, né? A mecanismo de ação e tudo mais. E aí, o que eu sinto falta, tanto de uma discussão dentro do meu grupo de pesquisa sobre isso, com os meus amigos, né, e até mesmo compartilhar, né, ideias sobre essas questões, mas eu nem quero falar muito, porque é algo que está ainda aí no campo das ideias, né? Mas eu não sei se o meu Megazord está aqui assistindo a gente, mas eu brinco que é Megazord, porque são os meus amigos, uma turma que eu encontrei, assim, que tem tudo a ver comigo. E eu falo de Megazord, porque é Megazord, Power Rangers, né? Enfim. Então... o meu Megazord, assim... Então, o que os Megazords estão aprontando? Não, a gente tem pensado muito em trazer essa pauta, né, de uma forma mais descolada, mas trazer mesmo para que a gente consiga discutir com outras pessoas e não só nutricionistas, né? Porque, de alguma forma, está tudo muito no campo da academia ainda. Então, e tudo isso acho que trava demais toda e qualquer, né, manifestação, qualquer militância que a gente queira fazer. Então, eu acho que quando o Jorge perguntou para mim o que eu queria fazer, eu não sabia. Eu acho que isso está muito mais próximo aí do que do meu
das minhas ideias para o futuro profissional, né? Muito mais do que no meu trabalho, porque realmente no meu trabalho, um trabalho experimental, eu não consigo trazer isso com uma força muito grande, né? Eu quero trazer isso, né? Gente, eu levei para terapia essas questões profissionais, tá? Porque estava batendo muito forte, estava batendo muito forte e ela falou para mim, eu acho que você está querendo me dizer que você quer trabalhar realmente de uma forma mais social a parte da nutrição, e é isso que eu quero. Então eu acho que vai muito mais para fora do que eu faço dentro da universidade do que dentro da minha tese mesmo. Isso eu acho que eu não consigo. Entendi. Aí, você tava com medo de eu fazer perguntas complexas? Foi sua Fez, amiga que né? fez, ó. Foi sua amiga que fez. E Tô aqui você, Dani, pensando numa. qual pergunta eu deveria ter feito e não fiz pra Rai? Tá, na verdade é uma pergunta que eu queria fazer, não era uma pergunta que eu acho Então faça a pergunta. que você deveria ter feito. Na verdade, eu acredito que seja algo que no dia da defesa dela, que eu vou estar lá, eu tenho certeza que ela vai falar, mas eu já queria um adiantamento. Spoiler. Eu queria um spoiler. Exato, eu quero um spoiler da sua pesquisa, porque a gente, a gente fez uma disciplina juntos ano passado e a gente não conseguia conversar muito porque não dava, né, Rai? Assim, Era tudo Rai muito mora na. Rai sempre tinha que voltar para a Baixada, enfim. E a gente, às vezes, se encontrava, enquanto uma estava subindo, a outra estava descendo, parava para conversar. Mas acho que a gente nunca teve a oportunidade mesmo de falar muito sério sobre isso. Eu admiro muito a pesquisa da Rai. Eu acho que a Rai, inclusive, olha só, foi alguém que despertou, talvez uma das pessoas que despertou essa minha vontade, né, de estudar uma outra vertente dentro mesmo da nutrição. E aí eu quero saber, Rai, não sei se você pode falar, né? Porque é um spoiler da sua pesquisa, mas eu queria um pouco saber essa relação de classe que você encontrou dentro do seu trabalho, né? O que você encontrou em relação aos manipuladores de alimento, enfim. Vou falar, então, um pouquinho, Dani, do que eu contei no congresso acadêmico, que já está aí para todo mundo saber, mas de uma forma mais aprofundada. Ela não quer contar pra gente, ó. Quer contar já o que ela Segredos já contou. acadêmicos, segredos acadêmicos. Não, Tudo mas bem. assim, pensando de uma forma mais aprofundada, porque eu acho que no congresso foi tão rápido, não deu, né, para falar tudo que eu queria, assim, né. Essa parte que eu apresentei foi sobre o estereótipo do nutricionista que atua em restaurantes comerciais, né. Então, se a gente for lançar um olhar, assim, de classes sociais em relação a esse estereótipo, em relação à inter-relação de todo mundo que está ali dentro da cozinha. A gente tem uma situação que, assim, são duas faces da moeda. Por um lado, a gente tem nutricionista que majoritariamente vai ser mulher e vai ser jovem, dentro de uma cozinha que provavelmente você vai encontrar cozinheiros com 40 anos de experiência, 30 anos de experiência, que já passaram por diversos locais de trabalho, etc. Então, o que acontece? Essa nutricionista, muitas vezes, ela se encontra numa situação de desvalorização do capital cultural que ela adquiriu ali na universidade, dos conhecimentos técnicos, e aquilo que ela fala acaba se perdendo, assim. Não é valorizado, nem enxergado e nem muito menos colocado em prática. E só que essa situação ela cria um clima assim desarmônico ali dentro da cozinha, né? E também abre margem para uma situação de violência simbólica e humilhações, né? A gente sabe todas as questões que o machismo traz para o nosso campo de trabalho também. E por outro lado, todos esses olhares assim que buscam assim moldar a prática, né, dos trabalhadores. A gente tem esse lado da moeda e a gente tem o outro lado da moeda, que é uma relação de classe muito visível entre a liderança e entre os trabalhadores de cozinha. Geralmente essa liderança vão ser pessoas de classe média
classe média e classe média alta, e a gente vai ter os trabalhadores de cozinha que são das classes populares. E como em qualquer outro lugar do Brasil, a gente tem aquela relação de esmagamento da classe mais baixa. Né? Então, por conta de tantas coisas, né? Desse capital cultural, capital econômico, a gente tem essa questão. E gera muita desumanização no trabalho. Né? Os trabalhadores, eles não são ouvidos, eles têm muito medo de falar o que eles pensam. Se eles têm algum problema no trabalho, eles têm medo de verbalizar isso por conta de repressões. Então, fica um clima ruim, né? Então, quando a gente pensa em o que poderia ser feito, então, a gente tem que tentar ao máximo fazer com que seja uma relação equilibrada dessas duas partes, né? Por mais que estejamos em classes sociais diferentes, eu acho que o ponto aí é a humanização, é você enxergar, né, o trabalhador de cozinha enquanto um ser humano e não como um robô, que é como ele é visto, né, para só obedecer às ordens que a gente dá. Então ele traz saberes, ele traz um monte de coisa e aí você precisa de fato ouvir, né? Escuta qualitativa dentro do local de trabalho, né? E a liderança ser bem assim, sabe, dentro da cozinha com eles, conversando, entendendo, escutando, né? Então, para mim é bem em relação a isso. Uma vez eu ouvi de um local que eu trabalhei, uma funcionária falou assim para mim: nossa, o dia que eu fui embora, foi o meu último dia de trabalho. Ela falou assim para mim: nossa, para mim, você foi a melhor nutricionista que passou aqui, porque você conversa com a gente. Então, assim, essa fala dela, para quem faz pesquisa qualitativa, diz tanta coisa, porque não tem nada a ver com a minha habilidade técnica, não tem nada a ver com a minha habilidade prática, tem a ver com eu enxergar a humanidade nela. Então, essa é a minha conclusão, assim, sabe, maior desse projeto. Acho que tá todo mundo curioso aí, inclusive eu, para ler depois a sua tese. A Dani nem se fala, né, Dani? Menina, meu olho tá aqui, ó, tô aqui, não chora. Porque eu sou apaixonada por esse trabalho. Eu também já fiquei apaixonado, vou querer ler depois. Mas como todo boa conversa, né? Estamos chegando aos finalmente, infelizmente. Depois a gente vai marcar outros bate-papos. E indo para as considerações finais, eu gostaria de deixar aberto para vocês. Como eu comecei com a Dani, né, no começo, vou voltar para a Dani, depois eu volto para a Rai. Né? E aí está aberto para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Vai lá, Dani. Eu tô emocionada ainda, deixa a Rai falar. Tô aqui, ó. Então, tá bom. Eu queria agradecer, Jorge. Foi tão bom, foi tão rápido. Foi muito rápido. Eu acho muito importante a gente ter espaços onde a gente possa conversar sobre esses assuntos, né? Porque esses assuntos, às vezes, eles se perdem lá na academia, no nosso dia a dia, na nossa correria, e a gente acaba não debatendo. E até para nossa debate própria... com os nossos pares, né? Só com quem está do nosso lado, com quem trabalha com a mesma coisa. Exatamente, e até a nossa própria reflexão sobre a área, né? Acho que a gente tem que estar constantemente refletindo sobre o que está se passando e as formas como a gente está lidando na prática também. Isso que é importante, porque às vezes a gente fica lá preso dentro da universidade e não vê as coisas acontecendo na prática. Então, a gente precisa também conversar para ter essa troca, né? E adorei essa conversa. Que bom, que bom. Dani? Eu também adorei. Não parei de sorrir. Eu tenho certeza que eu vou sair, vou parar, vou ficar conversando com o Sidão ainda sobre essa nossa conversa, porque é muito gostoso falar disso e falar exatamente do ponto da reflexão, né? A partir da reflexão. Eu acho que voltando só um pouco, até quando a Rai fala, né,
a gente vem pensando, vem trazendo alimentos que nem são da nossa realidade, que nem são culturalmente, né, nem estão culturalmente presentes na nossa alimentação, nem do ponto de vista geográfico, né? E eu acho que isso é realmente uma reflexão que eu faço, muito mais do que uma crítica, é realmente uma reflexão do quanto, né, o modus operandi aí que a gente vem aplicando e muito impulsionado e pautado pelas redes sociais, o quanto isso vem influenciando em todos esses aspectos, né, aspectos de escolha de alimentos, de hábitos, de criação de hábitos alimentares e tudo mais. E não é realmente uma crítica, é o ponto da reflexão, e eu acho que eu deixo esse ponto aqui também para o final, que eu acho que a gente precisa começar a entender, né, até onde a gente vai deixar isso tudo ser pautado mesmo pelo visual, pelo status. Né? Então, eu acho que isso é algo que é importante a gente pensar, e pensar que nutrição é realmente um direito, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nessas duas coisas, porque hoje elas estão interseccionadas completamente, né? A gente precisa pensar nelas aí com um pouco mais de cuidado. E agradecer muito pelo convite, estou muito, muito feliz, eu gostei muito, muito mesmo. Falar, tá com a Rai, é muito bom, assim. E olha, Jorge, a gente não se conhece há tanto tempo, mas parece que a gente é irmã, né? Sim. Então. Exatamente. Foi muito bom, assim, muito bom esse bate-papo, e você também, sempre incrível. Você sabe que eu amo você, então é isso, e eu estou muito feliz. Obrigada, viu? Muito obrigada. Nada, eu que agradeço muito por vocês terem aceitado o convite. Acho que o canal é isso, né? Para a gente trazer pessoas e profissionais extremamente competentes, cientistas, né? Que vocês já são, né? Vocês só estão indo a buscar um papel, né? Porque vocês já são cientistas, vocês já são doutoras, vocês são pessoas que trazem transformações na área de vocês, não só na área de vocês, em outros espaços, né? Que nem eu falo sempre, né? O universo tem que conhecer vocês cada vez mais. Então, eu acho que esse pequeno espaço é para isso, que as pessoas comecem a conhecer vocês. Agradecer muito, foi muito legal. A gente deve fazer um próximo bate-papo com vocês logo, logo. Agradecer todo mundo que está aí, está assistindo, né? Esqueça de dar o like lá no canal, Estinha Nós no Facebook, no Instagram, no YouTube. Daqui a pouco esse vídeo já está lá no YouTube, né? Para todo mundo ver. Agradecer vocês de novo. Muito obrigado, doutora Rayane. Muito obrigado, doutora Daniele. E conversamos mais. Tchau, tchau. Boa noite. E a gente se Tchau, vê. tchau. Tchau, gente. Boa noite.